Continuando então, segundo vídeo sobre capítulo 2 das mesas girantes. Então essas pessoas que eram cientistas da época, eles não levaram em consideração que era o quê? Uma alfabetização necessária aos cientistas para eles entenderem o que o plano espiritual estava querendo mostrar posteriormente. Sem essa base que eles estavam mostrando, que eles não ligaram, eles não puderam seguir como fez Kardec. Como quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita. E, por esta razão, algumas explicações que lhes devemos, tanto mais que, mostrando os fenômenos na sua maior simplicidade, o estudo das causas que os produzem, ficará facilitado. E uma vez firmada a teoria, nos fornecerá a chave para decifrar os efeitos mais complexos. Então, era uma chave que estava sendo mostrada. Para que o fenômeno se produza, faça-se ter a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão, que se designam pelo nome de médiums. É intermediário, né? O número de cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médiuns ignorados. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses nenhum resultado produz. Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito em que se acha. Se chega lá, começa a questionar tudo, isso daí perturba tantos outros que a coisa desanda. Sob esse aspecto, os médiuns gozam de maior ou menor poder, produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados. Muitas vezes, um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros juntos. Basta-lhe colocar as mãos na mesa para que no mesmo instante ela se mova, erga, revire, dê saltos ou gire com violência. A mesa se movia, ela se erguia, ela se revirava, dava saltos e girava com muita rapidez, que as vistas não conseguiam acompanhar. Nenhum indício há pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica. Só a experiência pode revelá-la. Então ele está falando que não tem indício para você reconhecer a existência da mediunidade em você. Só a experiência, o que acontece com você, se foi médico de defeito físico, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela entrava no quarto, as coisas subiam e ficavam flutuando, ela saía, as coisas voltavam para o lugar. Ela via pessoas, espíritos, como a gente se vê normalmente. Uma vez ela sentou numa poltrona e começou a conversar, papapá, de repente todo mundo olhando para ela com cara de espantado. Daí ela percebeu que era um espírito que estava do lado, que ela não conseguia distinguir, de tão nítido que ficava para ela. E tem vários assim, viu? Muitos no hospício até. Então, eu não sei se hoje em dia tem tantos, mas parece que eu tenho notícia que eles foram diminuindo, os videntes mesmo, né? Aqueles desde a infância. E essa menina era uma coisa terrível. Então, só a experiência pode revelar. Quando numa reunião se quer experimentar, devem todos, muito simplesmente, sentar-se ao redor da mesa e colocar-lhes em cima espalmadas as mãos, sem pressão, nem esforço muscular. A princípio, como se ignorassem as causas do fenômeno, recomendavam muitas precauções que depois se verificou seriam absolutamente inúteis. Tal, por exemplo, a alternação dos sexos. Então eles achavam que se sentasse um homem e uma mulher ia adiantar. Daí foi vendo que não. Tal, por exemplo, a alternação do sexo. Tal também o contato entre o dedo mínimo das pessoas. Juntar um dedinho com o outro, também não tinha nada a ver. Das diferentes pessoas, de modo a formar uma cadeia interrupta. Não tinha nada a ver. Essa última precaução parecia necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois a experiência demonstrou inutilidade. Então teve uma época que eles acharam que era uma corrente elétrica entre os próprios corpos das pessoas ali, né, presentes,
Mas eles viram que não. A única prescrição de rigor obrigatório é o recolhimento absoluto. Silêncio. Sobretudo paciência, caso o efeito se faça esperar. Pode acontecer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou 1 hora. Isso depende da força mediúnica dos coparticipantes. Ele fala que naturalmente eu não aconselho ninguém a fazer isso. Eu conheço gente, olha, antes de eu ser espírita, antes de eu ler isso daqui, uma pessoa fez na casa, mas fez aquele negócio do copo, né? Aquela brincadeira do copo. Quando foi de noite, não conseguia dormir. Que parecia, ela sentia a presença de alguma coisa ali. Então, não façam isso, correto? Na época era moda isso daqui. Hoje em dia precisa ter muita precaução. Não façam por brincadeira, porque vão vir o quê? Brincalhões. E depois é difícil mandar embora. Então, isso daqui eu estou lendo porque foi escrito em 1855, quando era natural isso daqui, nas casas. Depois, a experiência lhes demonstrou a inutilidade. A única prescrição obrigatória é o recolhimento, certo? Pode acontecer que ele se produza em alguns minutos, pode tardar meia hora, 1 hora, isso depende da força mediúnica dos coparticipantes. Hoje, eu sempre fui para ajudar, porque nos centros espíritas se faz atendimento espiritual de forma séria para auxílio, e não é para auxílio da sua família, é para auxílio de pessoas da comunidade. Quando a gente vai participar de um trabalho para auxiliar, não é para ficar pedindo para si, eu quero falar com fulano, ciclano, com a minha mãe, com meu pai, com minha irmã. Não faça dessa forma, nunca faça isso. Vá, você quer conhecer, se matricule numa escola que dá esse curso de espiritismo. Não vá participar de reunião que você não está preparado, porque sai de lá pior do que entrou. Se você for lá para pedir para você, vai sair pior. Vá lá, sim, peça auxílio. Por exemplo, hoje tem uma reunião que a gente faz das 6h15 às 7h15. Se liga com o Dr. Bezerra de Menezes se estiver precisando de auxílio médico. Não é para parar de tomar remédio. Não é para deixar de ir no médico da terra. É um auxílio, às vezes, para aquela angústia que nenhum remédio adianta. Para aquela doença crônica que nenhum remédio já faz efeito. Entende? Então tem que ter o quê? Raciocínio lógico. Tem que ter discernimento. Se você vai mexer com alguma coisa que você não conhece, não faça, certo? Não estou recomendando aqui a fazer, e nem ele. Aqui ele estava falando o pessoal da época. E, como eu disse, existem centros espíritas que dão atendimento, existem centros espíritas, se você é um médium, precisa aprender, estude esse livro aqui, junto de quinta-feira com a gente, leia na sua casa, mas não faça experimentos, não faça sozinho, principalmente se você não tem consciência e não tem estudo, não faça, certo? Então, aqui, a única prescrição, então, era o quê? O silêncio absoluto, a paciência e a força mediúnica dos participantes ali. Acrescentemos que a forma da mesa é substância, a substância de que é feita, a presença de metais, de seda nas roupas dos assistentes, dos dias, horas, a obscuridade ou a luz, não tem importância, ou a chuva, ou o bom tempo. Então eu vou parar e vou terminar no próximo vídeo ao final, tá bom? Até o próximo vídeo.